Graças ao Senhor nosso Deus, porque Ele nos dá uma nova vida em Jesus Cristo, o nosso Senhor, o Salvador, único e suficiente. Regeneração ou novo nascimento. O ensino bíblico é o que veremos hoje. A Escritura, a palavra, mostra claramente que Deus pode realizar uma transformação ou a transformação necessária no coração humano, na vida humana. E são ensinos que nos levam a entender que essa transformação é necessária para capacitar o ser humano, as pessoas, a fazerem o que é agradável a Deus. Em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 6, o Senhor Deus diz: o Senhor seu Deus circuncidará o coração de vocês e o coração dos seus descendentes, para que vocês amem o Senhor seu Deus de todo o coração e de toda a alma, para que vocês tenham vida. Um outro texto bíblico em Jeremias, no capítulo 31, o versículo 3, de longe o Senhor lhe apareceu dizendo: com amor eterno eu a amei, por isso com bondade a atraí. E ainda um outro versículo em Ezequiel, profeta Ezequiel, o capítulo 36, versículo 26. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Vejam como a Escritura mostra claramente que Deus é quem realiza essa transformação no coração humano. A regeneração é uma obra totalmente divina e é realizada pelo Espírito Santo no coração do pecador. E no Novo Testamento nós vamos encontrar ensinos claros e muito ricos sobre a regeneração. O autor mais frequente nesse tema, o autor que fala mais sobre esse novo nascimento, sobre essa regeneração, é João, que foi o apóstolo de Jesus. Lá em João, no capítulo 1, no versículos 12 e 13, ele vai dizer: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Vejam como é importante esse texto e como João mostra aqui essa nova vida, esse novo nascimento. Veja bem, ser filho de Deus, ele diz que não é algo que se consegue pela descendência,
não é porque nasceu na igreja ou dentro de um lar cristão, que tem uma mãe crente, um pai crente, não é nascer de uma descendência, mas porque ele fala que todos quantos o receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue. Então não é um nascimento carnal. E também não é uma decisão autônoma, humana autônoma. Ou seja, não é o homem o ser humano por sua livre vontade que decide isso. Ele diz, nem da vontade da carne, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas exclusivamente da vontade de Deus, pela ação de Deus. Para sermos filhos de Deus, precisamos ser espiritualmente gerados por Ele, Deus, o Eterno. Venha aprender sobre esse ensino bíblico. João, ele nos diz que todos quantos o receberam. Esse todos quantos o receberam, isso é uma verdade que ele diz aqui, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Isto é, todos aqueles que creem em Jesus recebem o direito de serem filhos de Deus. E a fé para a pessoa crer e se tornar filha ou filho de Deus vem do próprio Deus, é um dom de Deus. Para crer em Jesus e se tornar filho de Deus, o apóstolo Paulo, ele vai nos dizer em sua carta aos crentes em Efésios, e capítulo 2, o versículo 8 e 9, ele diz que pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, nada que possa ser feito por nós, para que ninguém se glorie. Então é uma obra totalmente realizada por Deus. E um dos textos que mais nos ensina sobre o novo nascimento, sobre a soberania de Deus na regeneração humana, um texto rico e claro, é o texto do Evangelho de João, no capítulo 3, que nós vimos na introdução um pouco, e que João narra o encontro de Jesus com Nicodemos, que Nicodemos vai procurá-lo. E Nicodemos, um homem importante, membro do Sinédrio, ele foi se encontrar com Jesus e ele respeitava Jesus como mestre, como um rabi, mas Nicodemos ainda não havia entendido
a verdadeira missão que Jesus tinha, ou que Jesus veio realizar. E no versículo 3, Jesus faz uma declaração muito importante, uma declaração que vai mostrar a essência da mensagem que Nicodemos precisava compreender. Jesus diz: em verdade, lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Isso é Jesus mostrando a Nicodemos que quem não nascer de novo, ou seja, quem não for regenerado, não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo, então, é pré-requisito fundamental para que a pessoa tenha acesso ao reino de Deus. Nicodemos, ele não estava preparado para ouvir esta resposta, isto que Jesus falou, e ele ficou confuso, e ele era uma pessoa respeitável, era um homem idôneo, aquilo que nós costumamos chamar gente de bem, mas mesmo assim ele não entendeu como e por quê, né? Em que sentido ele precisava nascer de novo? E diante dessa dificuldade de Nicodemos, Jesus Cristo vai mostrar a ele, no versículo 4, como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Disse Nicodemos. Mas Jesus respondeu: em verdade, lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Respondeu Jesus, porque Nicodemos estava sem entender aquela palavra de Jesus: necessário vos é nascer de novo para poder ver o reino de Deus. Jesus fala aqui sobre água. No Antigo Testamento, a água era usada como símbolo de purificação. Em Ezequiel, no capítulo 36, o versículo 25, nós podemos ver isso. Simbolizava a purificação interna. E o uso notável desse símbolo nós podemos ver aqui em Ezequiel capítulo 36, quando Deus anuncia a futura restauração de seu povo. Então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Então Jesus, ele está dizendo que se a pessoa não for purificada por Deus, ela não pode entrar no reino de Deus, porque para entrar no reino de Deus tem que ser puro. E essa purificação só é feita
por Deus. E o Espírito Santo tem que nascer da água, ser purificado por Deus interiormente e nascer do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o agente divino que produz o novo nascimento. Então Jesus está mostrando a necessidade de purificação interior e regeneração para que a pessoa possa entrar no reino de Deus. Maravilha, 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 que para entrar no reino de Deus há necessidade de purificação interior, uma nova vida que é gerada pelo Espírito Santo de Deus. E isso tudo é uma ação soberana, misteriosa do Espírito Santo, do próprio Deus, porque nesse novo nascimento somos totalmente dependentes da ação do Espírito Santo. Ele é soberano na regeneração. Jesus mostra a Nicodemos, em João, no capítulo 3, Jesus, ele vai mostrar que tem que nascer da água e do Espírito, e depois ele vai dizer no versículo 8 que o vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo na nova vida, na regeneração, é tão soberana quanto a ação do vento. Você já reparou no vento? Ele sopra onde ele quer. E o vento também é misterioso por causa dos seus movimentos que nós não sabemos onde ele começou, onde ele vai terminar, onde ele, de onde ele vem, para onde ele vai. É um mistério. Então é ação soberana, misteriosa, é como o vento que sopra onde quer. E os seus movimentos é um mistério. Mas nós podemos ouvir, podemos sentir, podemos ver a ação do vento. E quando Jesus diz que o que é nascido de carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito, aqui no versículo 6 de João 3, Jesus está mostrando, através dessa palavra carne, não é no sentido da natureza humana que é escravizada pelo pecado, mas como Paulo diz em suas cartas, e frequentemente ele usa carne no sentido de fraqueza humana. Então é aquele que tem um nascimento apenas físico. Todos nós nascemos fisicamente, continua sendo uma pessoa não regenerada. Mas aquele que é nascido do Espírito Santo se torna uma pessoa regenerada, se torna filho, filha de Deus. A regeneração, portanto, ela provoca, ela em nós, em nossa vida, em nosso coração,
uma mudança real, verdadeira. Nós deixamos de ser simplesmente criaturas de Deus e nos tornamos filhos, filhas de Deus. É um nascer no interior. E João, ainda na sua primeira carta, diz o seguinte, lá no capítulo 2, versículo 29, na primeira carta de João, ele diz: se sabem que ele é justo, reconheçam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Então, a primeira carta de João mostra também ensinos sobre essa nova vida, sobre a regeneração. E aqui João está afirmando que a pessoa regenerada pratica a justiça. Isso mostra que a regeneração, ela, assim, aconteça num momento na vida, no tempo, mas ela é manifestada na vida daquele que crê por meio dos seus atos, de suas palavras, de seus pensamentos. É manifestada na vida daquele que crê pelos efeitos que a regeneração produz. E o mesmo ensino está presente aqui na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 9, onde ele vai dizer o seguinte: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Olha o que a regeneração faz no coração humano. Aquele que nasceu de Deus não vive na prática do pecado, não tem prazer no pecado e tem aversão ao pecado. E vamos esclarecer um ponto aqui: a regeneração não nos torna assim perfeitos aqui nesta terra, mesmo porque mesmo depois de sermos regenerados, termos nos tornado filhos de Deus, continuamos tendo que lidar com o problema do pecado. Como o próprio João, ele vai dizer no capítulo 1, ele diz, capítulo 1, versículo 8, na primeira carta de João, ele vai dizer que nós somos pecadores. Nós cometemos pecados, porque se nós dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos. A verdade não está em nós. Então essa é uma realidade. Temos um novo nascimento, um novo coração, uma nova vida, nos tornamos filhos de Deus, mas ainda permanecemos nesta natureza humana que tem a tendência para o mal, para a corrupção, para o pecado. Então há uma luta e temos que lidar dia a dia com o problema do pecado. Então, se dissermos que nós não temos pecado nenhum, nós estamos nos enganando e a verdade não está em nós. Essa é a realidade, porque nós seremos
perfeitos, sem pecado nenhum, na glorificação. Quando Cristo voltar e quando nossos corpos serão transformados em corpos incorruptíveis, com a nossa alma livre em Cristo Jesus, salva, redimida, comprada pelo sangue de Jesus. Só seremos perfeitos na glorificação. Mas a regeneração, ela vai colocar no nosso coração uma disposição nova, um desejo novo de santidade. Nós vamos querer agradar a Deus e vamos de modo maior, de modo melhor, por meio do seu Espírito Santo, não mais servirmos ao pecado, mas servirmos a Deus, porque já não somos escravos do pecado. Então o pecado não vai ter o controle sobre nós, mas nós, com a nova vida, pelo Espírito Santo de Deus, agora somos filhos de Deus libertos e podemos vencer o pecado. E podemos não cair em tentação. Vamos ter aversão ao pecado, não teremos prazer no pecado. E essa pessoa regenerada é abençoada por causa disso. Porque mesmo que venha a pecar, mas ela tem Jesus Cristo, ela é filha de Deus, e ela pode ir a Deus em nome de Jesus, confessar e pedir perdão, e Deus a perdoa. Deus perdoa o pecado e nos mantém firmes. E uma pessoa regenerada ainda tem mais evidências no seu viver dessa regeneração. A carta de 1 João, no capítulo 4, o versículo 7, ele vai dizer que, amados, ele diz assim, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, uma pessoa regenerada, ela encontra em outra pessoa regenerada um irmão em Cristo e somos assim regenerados individualmente. Cada um tem que ter a sua experiência com Cristo e quando isso acontece, nós somos colocados na família cristã ou na família de Cristo, e o amor é quem vai evidenciar que somos filhos de Deus, somos regenerados, temos essa nova vida. Na primeira carta de João, capítulo 5, João ainda diz, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. João está mostrando que a pessoa regenerada, ela tem fé em Jesus Cristo, em Jesus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus.
E o regenerado, ele não tem fé. A pessoa que é regenerada, ela tem a fé somente em Jesus Cristo, o Senhor. E ela não tem fé em um ídolo, não tem fé nas riquezas deste mundo, não tem fé em si mesmo. O regenerado tem fé em Jesus, o Cristo. E João mostra no versículo 4 que todo que é nascido de Deus, vejam bem, nascido de Deus, gerado por Deus em Cristo Jesus, todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Esta vitória não é alcançada pela sabedoria humana, sabedoria aí deste mundo, mas pela fé em Jesus Cristo. E o regenerado, aquele que é redimido pelo sangue de Jesus, tem a aversão ao pecado e também é guardado por Deus e não pode ser tocado pelo diabo. João mostra isso aqui no capítulo 5 da sua primeira carta, no versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar nele. Oh, glória! Esse não pode tocar nele, o maligno não tem domínio sobre nós, porque nós fomos tirados das trevas, onde impera o diabo, e fomos transportados para a luz, que Deus é o soberano sobre tudo. Então ele pode nos resgatar das trevas, e agora nós não vivemos no pecado, nós nascemos de Deus e somos guardados por Deus, e o maligno não pode tocar em nós que somos regenerados. Então somos preservados pelo próprio Deus. E nem mesmo o diabo pode nos fazer voltar ao antigo estado de mortos espirituais e inimigos de Deus. Uma vez vivificados em Cristo, uma vez tendo um novo nascimento, uma vez regenerado, nem o inimigo pode nos fazer voltar a fazer nós mortos espiritualmente. Não. Deus vai nos preservar e a vida vai fluir cada dia mais, e recebendo essa vida espiritual, Ele mesmo nos guarda até o dia da glorificação. E somos reconciliados com Deus em Cristo, não voltaremos àquele estado antigo de escravidão do mal, do pecado, de hostilidade contra Deus, não. Então, a carta de João, essa carta escrita por João, ela vai mostrar que a pessoa regenerada, ela tem características, tem essas marcas em suas vidas, que são justiça, aversão ao pecado, amor aos irmãos, a
fé em Jesus Cristo e a vitória sobre o mundo, sobre o pecado, sobre o mal. E o regenerado é guardado pelo próprio Deus. Glória ao Senhor! São ensinos bíblicos sobre a regeneração. O apóstolo Paulo também, ele fala sobre regeneração na carta aos Efésios. Nós podemos ver sobre isso. Na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 5, Paulo diz: estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Então, a regeneração, conforme Paulo está mostrando aqui, é um ato de Deus, pelo qual Ele dá vida espiritual a pessoas que estavam espiritualmente mortas. Então, a regeneração é mostrada aqui como uma mudança de estado da vida humana, que estava morto e agora vive, da morte para a vida. O versículo 10 de Efésios 2, Paulo diz: somos feitura dele, criados em Jesus Cristo para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. E também na segunda carta aos Coríntios, Paulo vai usar uma expressão linda, que ele diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. É uma mudança completa de estado na vida humana, da morte para a vida. É uma nova criação, se torna uma nova criatura. E os regenerados são criados em Cristo, tornando-se assim novas criaturas. Para encerrarmos esta parte sobre o ensino bíblico da regeneração, podemos definir a regeneração como a obra do Espírito Santo, pela qual ele inicialmente traz as pessoas à viva comunhão com Cristo, transformando seus corações para que aqueles que estão espiritualmente mortos se tornem espiritualmente vivos, habilitados a se arrependerem do pecado, crer no Evangelho e servirem ao Senhor. Os regenerados, criados em Cristo Jesus, tornam-se novas criaturas. Este é o ensino da palavra.